esse tema é um tema que vem movimentando a Paraíba desde a noite de ontem, quando a Câmara de Santa Rita aprovou essa resolução, até por uma margem apertada, que alterou o regimento interno da Casa, da Câmara Municipal de Santa Rita, e autorizou a participação remota de vereadores. Até aqui tudo bem. É normal que em algumas câmaras municipais os vereadores participem de forma remota, até no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, em vários tribunais e em várias câmaras legislativas existe essa possibilidade de se participar remotamente. A questão que gerou polêmica é que houve essa permissão remota, mesmo se um parlamentar estiver preso, como é o caso do vereador Wagner de Beber, lá da cidade de Santa Rita. Essa proposta foi de autoria dos vereadores Alisson Gomes e de Dr. João Alves Júnior, lá da cidade de Santa Rita. E é importante, Zé Neto, a gente debater esse tema, porque o vereador ele é um representante do povo e ele foi eleito pelo povo. O vereador Wagner Beber, nesse caso específico, foi eleito pelo povo, foi um mandato conferido pelo povo. E aqui é onde a gente quer adentrar a questão jurídica. Isso seria um privilégio ou é apenas a Constituição Federal sendo cumprida? Essa pergunta está movimentando a Paraíba desde a noite de ontem. Mas antes de julgar, Zé Neto, é preciso entender uma coisa básica do direito penal e principalmente da nossa Constituição, do nosso ordenamento maior. A prisão preventiva, a prisão provisória, a prisão temporária não é uma condenação. A Constituição Federal é muito clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso é o conhecido princípio da presunção de inocência. Presume-se que todos nós somos inocentes até se ter uma sentença condenatória transitada em julgado, que não caiba mais recursos. No Brasil, Zé Neto, milhares de pessoas, neste momento, se encontram presas provisoriamente, preventivamente, temporariamente, sem uma condenação definitiva, que é o caso desse vereador, especificamente lá de Santa Rita. Ele está preso até por uma acusação de uma participação em um homicídio que aconteceu antes dele adquirir esse mandato popular. E esse caso de Santa Rita é um caso muito emblemático, porque será que vai ser proibido do vereador exercer um mandato que foi conferido pelo povo, por ele estar sendo acusado, que ele ainda não foi condenado, de um crime que não tem nenhuma participação com o mandato dele? O crime que ele está sendo acusado é um crime contra a vida. Claro que tem que ser tudo esclarecido e ele vai ser julgado se é condenado ou se é inocente, mas é um crime que não comunga com a questão do mandato dele. Ele não exerceu esse crime no exercício do mandato. Não foi uma característica do mandato dele. Então é algo que vem gerando polêmicas e no nosso entendimento, Zé Neto, do ponto de vista jurídico, isso não é nenhuma invenção e me atrevo a dizer que não é nenhum absurdo. É apenas o direito, é apenas a Constituição. Como a gente já disse, é a presunção de inocência. Presume-se que o vereador é inocente até se ter o julgamento se ele é culpado ou não do crime que está sendo imposto a ele. A prisão preventiva que ele se encontra nesse momento é apenas uma garantia processual. Ela não serve para antecipar a punição. Se fosse assim, não seria prisão preventiva nem prisão temporária. Seria prisão definitiva, seria pena, seria julgamento. É importante, Zé Neto, esse questionamento, a gente fazer essa pergunta ao cidadão de casa que está ouvindo agora a gente, na grande audiência do programa Olho Vivo, e fazer o seguinte questionamento: e se fosse você, ou se fosse seu filho, ou seu marido, ou seu pai, ou seu irmão, você acharia justo você perder o seu trabalho, automaticamente o seu trabalho, e nesse caso o mandato ou os direitos políticos de representar as pessoas que votaram nesse vereador, sem ter uma condenação definitiva, sem saber se essa pessoa é realmente culpada ou não? O problema aqui, Zé Neto, não é o cargo, o problema é o precedente. Hoje, essa polêmica está se dando em torno de um vereador. Amanhã pode ser de qualquer cidadão que tenha sido preso provisoriamente e que esteja sendo tratado como um condenado. É importante destacar, Zé Neto, que nesses casos tem que se valer a Constituição. A Constituição tem que ser a regra para isso.
e a Constituição é a garantia de que as pessoas possam ter a presunção de inocência e só possam ter os seus direitos vilipendiados ou negligenciados após uma decisão que tenha sido passada pelo contraditório e pela ampla defesa, que garanta todas as garantias constitucionais que tem na nossa Constituição. Direto ao ponto.